Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou trabalhar com vocês o planejamento fatorial 2K, especificamente um exemplo de fatorial 2.2, e vamos trabalhar com planejamento decodificado e também vamos fazer alguns gráficos, tá ok? Então antes de começar eu vou rodar tudo que nós havíamos feito antes, tá ok? Porque eu vou usar algumas variáveis que nós já havíamos criado. Então nós fizemos aqui o planejamento com o comando expand grid, fizemos o modelo de regressão, testei a nova passo a passo, depois eu fiz via equações normais de mínimos quadrados o modelo, e depois eu analisei via pacote e comando LM. Também vou fazer isso hoje, só que de forma decodificada. Antes eu fiz de forma codificada, tá ok? E eu fiz também o teste das pressuposições, beleza? Fiz algumas previsões também utilizando os modelos criados e também trabalhamos o poder do teste. Então é o seguinte, vamos trabalhar com o planejamento decodificado. O último planejamento que eu criei aqui, eu chamei de Plan 2, beleza? E o último modelo LM2. Então agora eu vou chamar de Plan 3, só para não sobrescrever, vou usar o comando FR/F2. Se quiser entender melhor aqui, dá um F1. NRuns, vou colocar aqui 8 experimentos, nFactors igual a 2 fatores, beleza? Agora factor.names, para eu trabalhar com o modelo decodificado eu vou criar uma lista aqui, nessa lista eu vou entrar com os fatores x1 e x2, beleza? Então x1 vai receber aqui os dois níveis, 1000 e 1150, e x2 vai receber também os dois níveis que são 800 e 950. Antes de finalizar aqui, vou colocar mais um argumento, randomize igual a false, para não aleatorizar os ensaios. Ctrl Enter, beleza. Se quiser visualizar aqui, melhor dar um summary. Pronto, tá aqui o nosso planejamento, agora decodificado, a gente tem informações nas unidades originais, tá ok? Então aqui os níveis dos fatores e todas aquelas informações que eu já comentei com vocês anteriormente. Agora para adicionar a resposta, plan 3, y, o nome da coluna que eu quero para a resposta, vai receber y, que é o vetor de respostas que nós criamos lá em cima. Quem não viu os vídeos anteriores, por favor, veja. Beleza. Modelo linear. Para fazer o modelo linear, que eu vou chamar aqui de LM3, uso o comando LM e a sintaxe é a seguinte, a fórmula, ou seja, y em função de x1 vezes x2 para considerar a interação, e data igual a Plan 3. Ctrl Enter, e agora para a gente ver a análise, Summary LM3. Ctrl Enter. Pronto, se vocês compararem com as análises que nós fizemos anteriormente, mesmo resultado, ele nos dá, portanto, aqui o modelo codificado, beleza? Porque não é possível testar os coeficientes de regressão com o modelo decodificado nas unidades originais, porque aqui eu teria um erro variável para todos os coeficientes, enfim, o resultado não seria legal, não daria o mesmo resultado, isso não é recomendado. Então sempre você tem que trabalhar a padronização, digamos assim, ou seja, trabalhar de forma codificada, que aí você vai ter todas as variáveis com média zero, tá? Com a mesma amplitude entre os níveis menos 1 e mais 1, e também adimensionais, tá ok? Mas se eu quiser ter um modelo decodificado, um modelo nas unidades originais, é possível? Sim, é possível. Você só não vai testar os coeficientes de regressão via teste T, mas você pode utilizar esse modelo para previsão nas unidades originais, beleza? Então olha só, para isso eu vou criar aqui os níveis dos fatores x1 e x2, vou criar dois vetores com nível 1000 e 1150 para o primeiro fator x1 e para o fator x2 800 e 950. Vou criar o planejamento com o comando aqui expand grid. Então plan 4 vai receber expand.grid x1,x2, beleza? Se eu dar uma olhada aqui, ó, tá criado já da mesma forma que na forma codificada, alterno de níveis de uma em uma linha aqui no primeiro fator e de duas em duas no segundo. Só que agora eu tenho que replicar isso, né? Então plan 4 recebe rbind, já expliquei isso para vocês. Plan 4, plan 4. Vou repetir o planejamento duas vezes, beleza? Então tá aqui, replicou. Agora eu vou dar nomes para as colunas. Call names plan 4 vai receber um vetor aqui de caracteres x1, x2. Pronto. Se eu quiser ver aqui no console para finalizar, tá aqui o planejamento. Só falta um detalhe, na verdade, que é adicionar a resposta nesse planejamento 4. Então vou colocar aqui, ó,
plan 4, cifrão Y, recebe Y. Ctrl Enter, vamos visualizar então, o planejamento finalizado está aqui. Agora, para eu fazer um modelo decodificado, o último foi LM3, esse eu vou chamar de LM4. Recebe LM, exatamente a mesma sintaxe, só que com o planejamento que nós acabamos de criar, que é o plan 4. Tranquilo? Então, Ctrl Enter, pronto. Agora, o que eu faço? Eu não vou usar o Summary LM4, eu vou simplesmente ver o LM4 aqui, porque se eu fizer o Summary, ele vai testar a significância dos efeitos, e isso não é recomendado. Você só testa no modelo codificado, tá ok? Então pronto, tá aqui o modelo decodificado, ou seja, nas unidades originais. Então no lugar de x1 e x2 aqui, eu posso entrar com valores originais aí de temperatura, ou seja, x1 entre 1000 e 1150 e x2 entre 800 e 950. Então olha só, eu estava fazendo previsão antes para x1 igual a 0 e x2 igual a 0.5 codificados. Como que eu faço para decodificar? Ou seja, para ter esses valores codificados nas unidades originais. Eu criei essas duas variáveis aqui e agora eu vou decodificar com essa formulinha aqui, ó. Simplesmente eu vou pegar o valor codificado, multiplicar pela distância entre os fatoriais, ou seja, o nível máximo menos o nível mínimo dividido por 2 e somar aqui o ponto central, que é a média desses dois, tranquilo? Então, x1 codificado em 0 na unidade original dá 1075. Óbvio, né, pessoal? Aqui seria mais 1, aqui menos 1. Agora x2 igual a meio na unidade original dá 912.5. Porque do nível baixo para o nível alto eu tenho 150. Então andando de meio em meio eu vou andar sempre 37,5. Então aqui de menos 1 até 0,5 eu somei 800 mais 37,5 vezes 3, tranquilo? Então olha só, vamos fazer a previsão aqui, ó, com o comando predict, usando o modelo decodificado, o LM4, que é esse modelo que está aqui embaixo, ó, beta 0 mais beta 1 vezes x1 mais beta 2 vezes x2 mais beta 1, 2 vezes x1 vezes x2, tá? E os novos dados são esses dois valores aqui, ó, para x1 e x2 respectivamente, tá? 1075 e 912.5, que é a mesma coisa que esses dois aqui codificados, então tem que dar o mesmo resultado que nós vimos nos vídeos anteriores, e deu exatamente isso, beleza? Então pronto, agora vamos começar a trabalhar aqui os gráficos, já que a gente trabalhou aí com o modelo codificado e com o modelo decodificado, agora vamos trabalhar com os gráficos. É conveniente fazer os gráficos depois de fazer o modelo decodificado, pois assim nós conseguimos ter os gráficos nas unidades originais e fica mais fácil para interpretar os resultados, ok? Então olha só, o pacote FRF2 ele tem alguns gráficos bem interessantes, lembrando que eu já carreguei esse pacote antes aqui, ó, nos vídeos anteriores, rodei antes, estou fazendo no mesmo script aqui do R. Vamos lá, o pacote estando carregado, eu tenho esse gráfico aqui bem simples, ó. MEPlot, eu simplesmente entro com o nome do modelo que eu criei via pacote FRF2, tá? Chamei de LM3, beleza? Então pronto, Ctrl Enter, aqui está o gráfico de efeitos principais, beleza? É um gráfico simples, mas ele diz o que um gráfico de efeitos principais deve dizer aí. IA-plot é o gráfico de interação. Então, mesma coisa, só entro com o nome do modelo. Bem fácil, né, de fazer. Esse gráfico é interessante porque aqui eu tenho de forma invertida. Aqui eu tenho x1 no eixo e x2 nos símbolos e nas cores e também no traço da linha. E aqui inverte, eu tenho x2 no eixo e x1 nas cores, no símbolo e no traço, tranquilo? Então tem duas interpretações aí distintas, mas aqui ficou bem parecido porque ambos têm efeitos positivos, tranquilo? Tanto x1 quanto x2 têm efeitos positivos na resposta, por isso que ficou bem parecido. Eu fiz um gráfico aqui, eu já deixei pronto, com pacote ggpubr, que é um gráfico de barras, porém do teste T para os coeficientes de regressão. Então é um gráfico que de certa forma representa o nosso teste T para os coeficientes. Primeiro carregar os dois pacotes aqui que nós vamos utilizar. Primeiro eu fiz o seguinte, eu criei uma coluna para identificar aqui cada linha do nosso dataframe teste T, beleza? E aqui eu vou criar esse gráfico de barras colocando y, os valores da estatística T0 e x, essa fonte de variação aqui, tranquilo?
tranquilo? Só que eu estou considerando aqui o data frame, exceto a primeira linha, porque eu não faço esse gráfico normalmente para constante, eu só faço para os efeitos dos fatores e das interações, tá? Aqui a cor da barra, a cor do preenchimento da barra, aqui para rotacionar para as barras ficarem na horizontal, aqui para a gente trabalhar do efeito mais alto para o efeito mais baixo, beleza? Aqui o tema do gráfico e aqui eu coloco uma linha que vai definir o T crítico ou T tabelado para ver quais coeficientes são significativos, tranquilo? Ctrl Enter, pronto, tá aqui o gráfico. A gente tem o mesmo resultado que nós vimos antes, nesse caso todos os efeitos estatisticamente significativos, porque o T0 é maior que o T crítico, tranquilo? Agora gráficos de efeitos. Eu vou chamar aqui de P1 gráfico para X1 e vou usar o comando ggline, tranquilo? Pacote ggpubr. Primeira coisa, data igual a plan 4, x, eu vou entrar com o fator x1 aqui, tá? E y igual a nossa resposta que nós chamamos de y mesmo. Aqui tem um argumento novo que eu nem usei quando eu fiz para nova, mas eu vi que agora o ggpubr está pedindo para colocar esse argumento. Quando você não tem uma variável diferenciando grupos, você coloca, ou seja, você quer ver um gráfico de uma variável só, você coloca group igual a 1, tranquilo? Agora add, eu gosto de colocar aqui sempre a média, tá? Então ele vai ligar as médias e gosto de colocar também jitter, que vai colocar todos os resultados experimentais. Vamos colocar uma cor aqui, color igual a blue, e o tema, pronto, theme, underline BW, Ctrl Enter. O gráfico está pronto, se quiser visualizar dá um Ctrl Enter aqui no P1, beleza? É isso, agora para P2, ou seja, para o fator X2 na verdade, que eu vou chamar de P2, vai mudar só aqui de X1 para X2, beleza? Eu posso mudar a cor também, então Ctrl Enter, pronto. Então olha só pessoal, vamos fazer logo aqui o gráfico de interação, para a gente ver se consegue explicar a maior parte aqui da variabilidade dos dados nesse gráfico. É o seguinte, ó, no gráfico de interação eu vou chamar aqui de P12 e vou colocar X1 no eixo horizontal e X2 aqui em grupos e nas cores também, tá? Então Ctrl Enter aqui e Ctrl Enter para a gente ver o gráfico. Aqui tem uma questão que talvez alguns não vão achar interessante, que é X2 numa escala linear aqui. Nesse caso eu acho legal porque nós temos a variável X2 quantitativa, ou seja, contínua, numa escala real. Só que aqui só mostra dois níveis, então mesmo quando é numa escala real, talvez alguns podem não achar adequado isso daqui. Então o ideal seria mostrar apenas a cor do nível alto e a cor do nível baixo, tranquilo? E lógico, nos casos onde eu tenho variáveis qualitativas, isso seria mais importante ainda. Então eu vou fazer aqui a interação considerando x2 como um fator. Vou fazer para x1 também transformando em fator, mas o que vai mudar mesmo é aqui no x2. Então olha só, eu vou pegar aqui criar um plan 5 e receber o plan 4 só para a gente não modificar o planejamento 4. E aqui no plan 5 eu vou pegar aqui o x1 e transformar ele em fator. Tem esse comando aqui, ó, s.factor. Aí eu transformo a variável que está na coluna aqui de x1, né, com o mesmo nome, e faço a mesma coisa para x2. Beleza. Agora eu simplesmente vou plotar novamente o gráfico aqui, só que eu vou mudar os dados aqui para plan 5. Tá? E para não sobrescrever ali, eu vou mudar o nome do gráfico aqui também. Beleza? Então Ctrl Enter e Ctrl Enter. Pronto, agora eu tenho aqui apenas os valores discretos aqui, nível baixo e alto para x2, tá ok? Nas duas cores. Beleza? Agora é o seguinte, esse comando aqui do pacote ggpubr, ele vai arranjar os três gráficos em um só. Eu acho interessante fazer isso, só que aqui eu mudei, eu coloquei um nome diferente que eu tinha colocado antes aqui. Esse aqui é o nome. Então pronto, eu acho legal fazer esse gráfico aqui, porque aí você tem em um gráfico só em três painéis, né, os efeitos principais e o gráfico de interação, beleza? Para finalizar, pessoal, vamos fazer um último gráfico, que na verdade eu já deixei pronto aqui, que é um gráfico do pacote ggplot2, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui nesse curso, mas o ggpubr, de certa forma, ele simplifica algumas coisas do ggplot2, só que tem algumas coisas mais complexas que tem que ser no ggplot mesmo, e eu acho que é o melhor pacote gráfico do R. Então a
princípio parece um pouco complicado a sintaxe, mas aos poucos vocês vão pegando e vocês vão ver que vale muito a pena aprender o ggplot2, tranquilo? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer? Um gráfico de contorno, tá ok? Que é um gráfico que vai plotar o modelo linear, ou seja, vai plotar a resposta em função dos fatores x1 e x2 como se fosse uma superfície, só que no nosso caso a gente vai plotar em curvas de níveis ao invés de em um gráfico tridimensional, beleza? Então olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma malha para o gráfico de contorno. Como assim? Eu vou usar o comando expand grid e dentro dos limites aqui de cada fator eu vou criar dois vetores aqui, né, para x1 de 100 valores do mínimo até o máximo e para x2 também de 100 valores. E depois com o comando expand grid eu vou fazer uma malha, ou seja, a combinação de todos esses 100 valores de cada um dos nossos dois fatores, tranquilo? Então 100 vezes 100 vai dar 10.000 valores aí na nossa malha, beleza? Ctrl Enter para fazer a malha, beleza? Agora eu vou fazer o seguinte, com o comando predict, eu vou pegar o modelo LM4, que é um modelo decodificado, ou seja, nas unidades originais, colocar os novos dados nos níveis dessa malha aqui e prever a resposta para todos esses 10.000 valores aí, tranquilo? Esses 10.000 valores. Ctrl Enter, pronto. Então a gente tem 10.000 previsões aí. Agora eu vou criar aqui um data frame combinando as colunas aqui da nossa malha com a nossa resposta. Então seria a adição de uma coluna de resposta aqui no nosso data frame criado com o comando expand grid, tranquilo? Ctrl Enter, pronto. Com esses dados aqui eu consigo fazer o gráfico de contorno. Para fazer o gráfico de contorno eu vou usar diversas opções aqui do pacote ggplot2. Primeiro eu entro aqui com o ggplot para eu fazer aqui a definição dos nossos dados. Primeiro, data igual a dados, que é onde estão os nossos dados aqui, o nosso data frame, tá? E aqui com esse mapping igual a s, esse as significa o que? Aesthetic, ou estética do nosso gráfico, digamos assim, onde eu vou definir aqui o que é x, o que é y e o que é z. Então x é igual a x1, a variável que vai estar no eixo horizontal, y, x2, a variável que está no eixo vertical, e z seria a variável no terceiro eixo, que no gráfico de contorno vai ser um eixo em curvas de nível, e eu vou preencher também com essa variável aqui, y_pred, do nosso data frame, de valores previstos. Então é seguinte, essa é a primeira parte do gráfico, depois esse GeoTile vai fazer, de certa forma, uma interpolação em escala de cores ali na nossa região experimental, onde eu estou plotando a nossa superfície, o nosso gráfico de contorno, tranquilo? Aqui nessa parte aqui, ó, eu escolho uma paleta de cores para a gente colorir o nosso gráfico. Tem várias opções, se você procurar aqui no Google, você pode colocar qualquer uma dessas aqui, tem algumas que eu acho que não são muito interessantes, eu acho que são mais interessantes aquelas que você tem uma fluência entre as cores, e aí você consegue ver um crescimento ou um decrescimento da resposta de forma mais interessante, tá? Aqui também eu coloquei uma cor para as curvas de níveis, tá ok? E aqui para a gente ter um aspecto físico das coordenadas igual, tranquilo, em ambos os eixos. E aqui o tema que eu gosto de utilizar mais, que eu tenho utilizado sempre, theme_bw, tranquilo? Então vamos fazer o gráfico, Ctrl Enter, Ctrl Enter. Olha só que gráfico legal. Aqui eu tenho o nosso modelo de resposta representado aqui em cores, então eu vejo que o tamanho de grão aumenta quando eu vou para essa região, ou seja, quando eu tenho temperaturas mais altas, tranquilo? X1 e X2 no nível alto. E o tamanho de grão diminui quando eu tenho x1 e x2 no nível mais baixo. Esse gráfico só ficou legal assim, a transição aqui das cores, por causa do número de observações que eu coloquei em cada vetor aqui, tranquilo? Então se você diminuir isso aqui, ele vai ter uma transição pior um pouquinho, você vai conseguir ver os quadriculados aqui, enfim. Fica um gráfico mais pesado um pouco, mas eu acho que vale a pena. E depois você pode usar o GGArrange aqui para colocar os 4 gráficos juntos. Aqui eu mudei aquela hora e esqueci de mudar aqui. Ctrl Enter, demora um pouquinho para rodar por causa desse gráfico aqui, mas é isso, ó. Então é isso, pessoal, aqui eu tenho os 4 gráficos que eu fiz para vocês aí usando os pacotes ggplotbr e ggplot2, beleza? Então nesse vídeo nós fizemos aí o modelo decodificado e alguns gráficos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Muito obrigado.